Eu já tinha morado aqui na França, né? Eu tinha ido para cá e Não trabalhava é? com uma empresa, trabalhava numa empresa francesa em Curitiba. E meu chefe era francês. Eu era assistente dele, ele era o diretor geral da empresa. Então, para vocês terem, né, o contexto, as pessoas super importantes. Eu era assistente dele. E ele era um cara muito bacana, jovem, todo falador, queria se Tava integrar. assim com o chefe, você, né? É, isso, como diz a minha sobrinha, fofoquito, né? Sempre ele queria saber das histórias. E aí todo final de semana ele me perguntava, e aí, como é que foi teu final de semana? O que que você fez? O que que você não fez? Na verdade, eu brinco, porque acho que ele tinha uma certa invejinha, né? Porque ele já era casado com filhos, então ele não saía pra balada que nem eu saía com os meus colegas que eram solteiros, porque a gente, enfim. Aí no final de semana eu tinha ido para casa dos meus pais, no interior de São Paulo, em Assis, e voltei. E ele, na segunda-feira, conversa vai, conversa vem. E aí, o que que você fez no seu final de semana, Juliana? Eu falei, ai, nossa, fiz uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, que eu adorava fazer quando eu era criança, adolescente e tal, porque meu pai tinha uma chácara, né? E fui andei a cavalo com meu irmão. Meu irmão e eu andamos a cavalo, fazia muito tempo que a gente não fazia isso. Ele falou, ah, é, e acho que ele ficou se imaginando já, né? Porque, bom, a gente no interior, a gente anda a Ô, cavalo, Ju, oi, não, eu ia te perguntar, essa conversa toda vocês estavam falando em francês. falando em francês, isso, porque ele era francês, quer dizer, ele era, não, ele continua vivo, ele é francês, e a conversa era francês o tempo inteiro, ele não falava muito bem português. É, bem no comecinho da empresa, assim, logo que a empresa começou em E como é que Curitiba. era o seu francês? Meu francês era bom, meu francês era muito bom, modéstia à E como é que parte. era o seu nível de francês? Era, Tipo, profissional? era. Eu já tinha morado aqui, eu tinha sido au pair, né, numa região aqui na França, no leste da França durante um ano. Então eu tinha um bom nível de francês. Aliás, foi por isso que ele me contratou, né? Porque eu falava francês e tal. Mas tem aquelas coisas assim, os meus amigos franceses, né, que eram colegas de trabalho depois ficaram franceses, eles falavam assim: você aprendeu francês numa família muito educada. Porque eu não sabia falar palavrão, por exemplo, tinha umas coisas assim que eu não sabia falar. E que eu fui Hum. aprendendo com eles, assim, umas expressões mais populares, umas coisas assim, né? Então, assim, era o meu, eu diria que não era um francês acadêmico, mas era um francês correto, assim, né? Não tinha palavrão, não tinha coisa. E aí, conversa vai, conversa vem, e ele falou assim pra mim, ah, e aí, como é que você fez? Vocês colocam sela, vocês colocam no cavalo? Eu acho que ele ficou imaginando, tipo assim, né, aquele francês bonitão, né, nas Olimpíadas da equitação, aquela coisa toda chique, né, que os caras. Falei, Um imagina. aras, né? Exatamente, aquela coisa, aquela cela, né, com coisa dourada, sei lá o quê. E imagina, né, a gente super simples. É. Meu irmão e eu, a gente tinha maior preguiça de colocar. Aí a gente nem chama de cela, a gente chama de arreio, né? A gente tinha arreio lá na chácara, mas a gente tinha maior Isso. preguiça. Meu irmão e eu, Uhum. quando a gente ia andar, a gente colocava o cabresto no cavalo e jogava um bacheiro em cima. Não sei se todo mundo sabe o que é um bacheiro, né? É aquela coisa de lã que a gente coloca em cima do cavalo, que a gente tinha maior preguiça. Não, o que que é um bacheiro? Então, bacheiro é uma coisa de. É como se fosse uma coberta de lã que a Hum. gente coloca no o pelo do animal, só para você não ficar em contato com ele. Na verdade, assim, você coloca o bacheiro e depois você coloca o arreio ou a sela, que é para proteger o animal para não machucá-lo. E a gente, em geral, fazia isso. E aí ele falou assim, mas e aí, né? Eu falei, imagina, meu irmão e Uhum. eu, a gente tem preguiça. Então eu expliquei para ele, falei, ah, imagina, a gente andou, e tinha dia que a gente andava a pelo mesmo, não colocava nada no cavalo, só subia nele. E eu viro para ele e falo assim para ele, falei, não, e eu, lógico, lembrando a pergunta da Clarissa, falando em francês com ele. E aí ele falou para mim, e aí? Daí eu falei, não, a gente andou a pelo. Uhum. Aí ele caiu na risada, mas ele ria, ria, ria. E eu falei, Senhor Jesus, o que foi que eu falei, né? E ele ria, e assim, ele não conseguia parar de rir. Ele olhou pra. Deu ruim, deu É, ruim. aquela sensação, você fala assim, putz, e agora, né? Aí ele falava assim, e ele continuava rindo, e eu olhava pra cara dele, eu não, óbvio que eu não ousei falar pra ele o que foi que eu fiz de errado, né? E ele olhou pra minha cara, assim, se matando de rir, e falou, Juliana, o que você faz depois das 18 e no final de semana não é meu problema. Eu falei, Quê? putz, Tipo, realmente falei tipo assim, besteira. você fala. Saí da minha mesa, assim, meio sem saber.
Ah, Não, que eu ia falar assim, que você fala o francês, mas é óbvio que tem expressões do dia a dia que na empresa, às vezes a gente não aprende, né? Ah, segue. não, nem na empresa, né, assim, tem coisa que realmente quem é, né, nativo que sabe falar e que eu diria que no calor do momento você fala, né, você traduz a coisa do jeito que você acha que é, Uhum. né? E aí eu volto para minha mesa, vem um colega com quem eu tinha assim uma certa intimidade já, né, que era ficou um amigo depois. Eu falei para ele, cara, eu acho que eu dei tudo em francês. Eu acho que eu acabei de dar um fora pro chefe. Ele falou, o que foi que você falou? Eu falei para ele, eu contei a história assim, 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 assado para ele e falei para ele que assim, 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 assado. Ele olha pra minha cara e fala assim: Eu não acredito que você falou isso pra ele. E caiu na risada e foi embora sem me falar que eu tinha Ai, errado. não! Eu falei: Eles estão de sacanagem comigo. Aí passa um segundo. Eu falo que é povo do fofoquito, né? Passa um segundo, que também era meu amigo, e fala: Ah, quer dizer que você anda a cavalo, a pelo, né? Em francês, claro. Eu falei, e caiu na risada. E você falou isso pro chefe? Daí eu falei, e, gente, eles passaram o dia me torturando. Eu falava, vocês não vão me falar qual foi a M que eu falei? Porque daí eu ficava olhando pra cara deles e falava assim, gente, eu devo ter falado uma coisa realmente muito coisa. Porque eles riam. Olhavam os dois pra minha cara e riam. E repetiam o que eu tinha falado. Não acreditavam que eu tinha falado aquilo pro chefe. Obviamente, eu arrumei todas as desculpas do mundo para não ter mais que ir pra sala do chefe naquele dia. Porque eu falei, eu não posso ir pra sala dele, porque eu Precisa não sei o que foi descobrir, que eu né? falei pra ele. E aí, no final. Exatamente, no final do dia, os meninos falaram: Tom, vem cá que a gente vai te contar o que foi que você falou, né, pro fulano. E conclusão da história, gente, em vez de eu falar pro chefe que eu tinha andado a cavalo a pelo, né, que era o que eu falei, né, que é só em cima do cavalo, sem sela, sem arreio, sem bacheiro, sem nada, eu tinha dito pra ele que eu tinha andado a cavalo pelada.